Ok? Dando continuidade ao perigo, então, eu gostaria de chamar a Maria da Glória Dantas de Araújo, que também vai falar sobre a ética, em especial a ética e os valores do indivíduo. Boa noite a todos. Meu nome é Maria da Glória. Eu sou aluna do curso de pós-graduação aqui da Administração Estratégica de Recursos Humanos. Tive a sorte de ter a professora doutora Mônica como minha orientadora, uma excelente professora. Acredito que quem tiver a sorte, olha, estará em boas mãos. Também quero contar homenageando dois professores que eu tive, o professor Alexandre e o professor Ricardo. Os dois também são maravilhosos. Tá? Bem, e sou estudante aqui também do INEA. Tá? O artigo que estou desenvolvendo, que eu desenvolvi, chama-se A Ética e os Valores do Indivíduo. Pode passar. Bem, o que é a ética? A ética, ela faz parte da vida do ser humano. Todos os homens têm comportamentos diferenciados e únicos. Durante a minha apresentação, eu posso estar citando alguns autores. Bem, aqui o Arduino, no seu livro, ele fala, né, que a ética é o valor fundamental na vida humana. A ética existe para valer e não para enganar a verdade. Onde há ser humano, deve sempre prevalecer o respeito pessoal. Bem, esse autor, quando eu estava desenvolvendo o meu artigo, ele valoriza muito a ética, tanto no lado pessoal como profissional, em toda a sua existência do ser humano. Bem, são princípios de valores. Esses princípios que eu vou estar citando agora são fundamentais na nossa vida e no nosso cotidiano. Morais, né? Individuais e intransferíveis. Cada indivíduo traz consigo desde a infância e no decorrer e no cotidiano de sua existência. Mais uma vez, a ponto está citando esse autor, que ele fala: o ser humano é chamado a estruturar, desde cedo, o sentido de sua personalidade. A pessoa constrói-se através de fases, desde a fecundação genética até a ida ao túmulo. Então, ele quer dizer aí que toda a sua existência, antes até de você nascer, você já tem a sua personalidade. Né? Aqui é a infância. O que a gente pode falar de infância? Na verdade, quando vem infância, a primeira coisa que vem na nossa cabeça seria o quê? A família. O ambiente familiar. E seria justamente os pais, eles ensinam as primeiras palavras. E com isso, os primeiros passos da nossa existência. Aqui eu vou estar também citando mais um autor, que ele fala: o indivíduo, enquanto ser social, faz parte de diversos grupos sociais. O primeiro ao qual pertence, cuja influência sente, sobretudo na primeira fase da sua vida, seria justamente infância e adolescência, e logo em seguida seria a família. Bem, a maturidade. Aqui o que eu quis falar da maturidade é o seguinte, que você nasce, você passa pela sua infância e logo em seguida, no cotidiano da sua existência, vem a maturidade. Que o homem vai evoluindo, né? E com isso vai adquirindo o quê? Crescimento e desenvolvimento. Bem, através do crescimento e desenvolvimento, o homem ele adquire a personalidade. Então ele forma a personalidade através desses dois aspectos. Bem, o homem adquire novos costumes através da convivência social, da escola e grupos de amigos e trabalho. Então esses quatro aqui, a gente quando torna-se adolescente, né, que você passa a conviver com todos esses fatores aqui, você vai criando a personalidade. E costumes, realmente, você adquire no dia a dia. Bem, na relação familiar, independente das condições financeiras e etnias, surgem os valores: amor, segurança, felicidade. Ou o contrário, depende da cultura na qual o indivíduo está inserido. Isso daí é o seguinte: infelizmente, tem aquelas pessoas que não teve a sorte, como o nosso colega que acabou de sair, de apresentar também o artigo dele, que comentou a respeito do filme. Infelizmente, o Roberto Carlos, ele não teve essa sorte de ter uma família. Mas, assim, todos nós que
temos essa sorte, né, tem essa oportunidade de ter uma família, com certeza a gente se deparou com isso. O amor, a segurança e a felicidade. Bem, todos os homens têm a consciência do certo ou errado. Então, isso daí o que quer dizer? Às vezes o que é bom para mim, o que é certo para mim, é errado para você. E o que é errado para você é certo para mim. E assim vice-versa. Bem, através do certo ou errado, o homem ele vai criando suas próprias convicções, ideias sobre opiniões, sobre pessoas e bem materiais. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, que cada indivíduo, cada homem, ele tem convicções, ideias e opiniões sobre pessoas